Bom, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. Eu fiquei de analisar essa partida no vídeo anterior, só que acabei esquecendo, vamos analisar agora. Essa partida aconteceu 2 vídeos atrás, tá, pessoal? Abertura do bispo, jogamos normal aqui eu fui com F4, né? Ele rocou, desenvolveu o cavalo, ele comete esse erro, uma perca de tempo, eu tomo, ele faz o que normalmente fazem aqui, né? Ameaçar aqui um ataque na casa F2. Eu desviei do duplo, que é mais ou menos o normal, porém eu esqueci que como eu tomei o peão dele aqui, eu poderia avançar o peão aqui bloqueando a ação do bispo. Tá? E esse peão está protegido por 2 peças, pelo cavalo e pela dama, e está atacado por 2 peças, só que eu estou defendendo aqui, né? Era para ter avançado o peão. Beleza. Eu cometi um erro, porque isso aqui é um erro, porque ele pode me dar cheque aqui, né? E quando eu venho, eu não tenho como tirar o bispo dele, então meu cavalo fica estranho aqui em A4. Foi o que aconteceu, só que ele também comete um erro em seguida. Era para ele ter vindo para cá, que eu tomaria para não perder a dama, né? Eu tomaria e ele voltava de bispo e meu cavalo fica muito estranho aqui, tá? E não foi o que ocorreu, ele cometeu um erro ali. Eu consigo sair com as peças. Cometeu imprecisão aqui, era para mover o rei de novo. Eu não gosto muito desse lance, mas é claro, o computador sabe mais do que eu. E eu entreguei o cavalo, né? Era melhor ter tomado o bispo, claro que era melhor ter tomado o bispo. Só que ele comete uma imprecisão, na minha opinião é pior do que uma imprecisão, porque ele perde a dama aqui, né? E pronto, vamos aqui para a próxima partida. Estamos com 477 de rating. Vamos tentar chegar aqui nos 500. Vamos para a nossa siciliana. E não tentou dar mate pastor. Ok, desenvolveu o bispo. Vamos fazer esse aqui. Ok, não adianta eu fazer isso porque ele volta. Eu não tenho um peão para cá porque ele toma. E se eu tomar, ele toma de bispo, né? Eu perco um peão. Então vamos desenvolver a dama para cá, controlando essa casa. Ele faz esse lance, talvez com a ideia de vir com a dama para cá ou para cá, ameaçando o F7, mas eu desenvolvo o cavalo. E o cavalo dele não faz nada aqui. Talvez ele tenha visto alguma coisa do tipo Gambito Halloween, não sei. Não sei. Desenvolver peça apenas para rocar. Eu não vou fazer H6, tá? Eu não irei fazer H6. Se ele fizer F4, eu faço D6. Né? Tem que controlar essa casa. Eu estou com 2 peças controlando, só que quando ele avança aqui com F4, ele está ameaçando avançar com E5. Tá? E eu não vou poder tomar, porque eu dou um cavalo por 2 peões, não é bom. Então, para impedir o plano dele, eu tenho que fazer o D6. Tá? Ele desenvolveu o bispo, vou atacar o bispo dele aqui. Quando ele fizer esse, eu acho que eu faço esse mesmo, né? Aí eu tomo o bispo dele. A ideia é desenvolver o bispo de Casas Claras para cá, tá? Se bem que com esse bispo saindo de jogo, eu posso pensar em fazer esse mesmo, né? Eu acho que vou desenvolver para B7 mesmo.
Vamos ver o que ele vai fazer. Minha ideia é tomar e rocar. E desenvolver o bispo para cá. São esses 3 lances que eu quero fazer. Vai demorar para fazer esses 3 lances. Se eu ganhar, eu chego a 485 de rating. Ok, se eu tomo e ele avança, novamente, olha só como está acontecendo muitos ataques descobertos aqui durante as partidas, né? Se eu tomar, ele toma, ataca o meu cavalo e abre um ataque na torre, que está desprotegida. Lembram que eu queria fazer bispo B7, né? Para impedir esse avanço de peão, eu vou fazer o bispo B7. Vou atrasar um pouco a captura do bispo, porque o bispo ele vai ser capturado uma hora ou outra. Tá? Para onde quer que ele vá, eu tomo o bispo. Se ele colocar aqui, por exemplo, eu tomo de peão. Né? Então, o bispo aqui ele tá garantido que eu irei capturar o bispo dele, né? Eu posso inclusive fazer um lance como rock, caso ele não faça uma 3, né? Vou fazer rock aqui. Se ele vier para cá, não tem problema, porque eu tenho 2 defesas. Ele vai estar criando convergência de ataques aqui em H7, mas eu estarei controlando H7. Ok, agora eu tomo. Eu pioro a estrutura de peões dele. Além de ficarem dobrados os peões, eu afasto um peão do centro. Isso é importante. Eu vou tomar. Eu avanço aqui. Se ele fizer esse, eu posso tomar, né? Aí ele toma. Abre um ataque descoberto na minha dama, mas eu posso tomar aqui. Quando ele tomar, eu avanço. É ruim, o peão tá caindo, né? Bispo. E se ele toma, eu tomo aqui. Parece interessante esse lance, né? Tem muita coisa acontecendo. Estou ameaçando avançar o peão de novo. Se ele avança, eu não sei se é bom tomar. Por causa desse, né? Ou seria outro ataque descoberto. E ele fez esse que eu acho que é ruim, é? É ruim porque eu vou tomar assim, né? E eu tô ameaçando outro ataque descoberto. Tô ameaçando tomar aqui também. E se ele tomar o meu cavalo... Se ele tomar o meu cavalo, eu tomo de bispo, ele move a dama. E o cavalo aqui não tá caindo porque o bispo tá protegendo. Não consegui nada com isso. Mas quando o meu bispo chegar aqui, ele não ataca apenas a dama, ele ataca o peão aqui também. Tá? E só estou atacando o peão porque ele piorou a estrutura de peão dele quando decidiu fazer o E3, o A3, né? Lembrando que quando ele fez A3 eu tomei o bispo dele aqui, forçando ele a tomar de peão, que era a única peça que defendia o bispo. Tá, então vamos tomar de bispo, ameaçando a dama. Se ele volta a dama pra cá, eu não vou poder tomar o peão. Eu posso pensar em fazer esse, atacando ali. Olha só, ele atacou aqui 2 vezes, né? Ele atacou aqui 2 vezes. Eu tenho que olhar o raio de ação da peça movida. Tá? E eu também tenho que verificar aqui. Verifiquei o raio de ação da peça movida e também verifico convergência de ataques. Tá? Tem uma convergência de ataques aqui em H7 e ele está me ameaçando o mate. Eu posso tomar, mas ele toma aqui. É ruim para mim. É ruim.
Eu vou fazer esse, mas ele sai com o cavalo e agora está ameaçando tomar. Se ele tomar, talvez seja bom para mim, né? Eu tô trazendo a torre para cá. Eu vou fazer esse. Eu não sei se eu vou tomar esse peão agora, porque tá meio perigoso essas 3 peças aqui rondando o meu rei. Apesar de eu ter 2 bispos aqui protegendo o meu rei, né? Estão protegendo, né? Talvez seja melhor fazer um lance profilático aqui. Lance profilático é um lance que tenta impedir o plano do adversário, tá? Talvez... se eu jogo aqui ele me dá cheque, né? Tá cravado o peão. Aí se eu tomar, ele toma de bispo. Eu não posso tomar porque o peão está cravado. É chato ele voltar com o cavalo, né? Aí eu volto, ele pode fazer mais um lance. Não é bom não. Não é bom não. Não tô gostando não. E se eu fizer esse? Pra fazer esse e esse. Na verdade eu queria atacar essa dama. Mas como é que eu faço isso? Eu tomo mesmo? Ele toma, eu tomo, aí ele toma. E tá ameaçando de novo aquele negócio, né? Eu tomo, ele toma, eu tomo, ele toma. Eu faço esse, mas ele tem perpétuo. Eu não quero deixar ele fazer um cheque perpétuo em mim. Eu faço esse. E de novo ele tem perpétuo. Ele pode empatar aqui a partida. Eu não quero que isso ocorra. Eu não quero que isso ocorra. Então eu coloco o bispo aqui. Eu controlo todo o cavalo. O cavalo não pode saltar para essas casas. Tá? Isso aqui se chama controle, domínio de peça, tá? Eu estou dominando o cavalo aqui. Mas aí eu com o bispo aqui, né? Eu com o bispo aqui, ele toma, eu tomo, ele toma, eu posso, oh meu pai do céu, ele toma, eu posso voltar o bispo para cá, atacando a dama. Ele tem que recuar a dama. Quando ele recuar com a dama, talvez eu tenha dama aqui, né? Protegendo as casas aqui ao redor do rei. Talvez, né? Se ele voltar para cá, eu não terei. Eu não terei essa casa. Mas se ele volta para cá ou para cá, eu terei essa casa. Se ele volta para cá, então eu posso vir com a dama, né? Vir com a dama. Eu vou fazer esse. Gastei 2 minutos e 40 para explicar tudo isso. Eu estou atacando esses 2 peões. Novamente aqui, ó, verificando o raio de ação. Os bispos, ele atacou 2 vezes aqui. Foi um bom lance. Se eu tomar, provavelmente ele vem de torre. Eu não quero fazer isso. E se eu avanço, ele toma, eu tomo. Se ele tomar, eu não vou poder tomar. Eu não vou poder tomar. Eu vou avançar. O lance dele foi muito bom. Eu poderia ter tomado mesmo, né? Porque se ele viesse, eu tomaria... Aliás, eu faria esse. Atacaria 2 vezes o peão. Mas tudo bem. Agora ele vem de peão. Desdobra os peões dele. Eu posso fazer esse.
eu acho que melhora o posicionamento do meu cavalo, aliás, do meu bispo. Eu só vi agora que ele pode fazer esse ou esse atacando minha dama e abrindo ataque no bispo. Mas eu posso defender em ambos os casos dessa maneira. Ele fez o sacrifício. Ah, ele fez o sacrifício porque tá... Nossa, vacilei. Vacilei. É, eu tô trazendo a torre dele pro jogo. Eita, rapaz, isso aqui foi ruim, hein? Foi ruim demais. Eu deixei acontecer uma coisa que não era pra ter deixado acontecer. Eu vou jogar com esse. E caso ele venha com torre, eu tô perdendo o peão. Eita, 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 eita. Eu tô perdendo o jogo, hein? Eu tô perdendo o jogo. Complicou pra mim. Complicou um bocado pra mim. Eu vou fazer esse, mas ele me dá cheque. Eu vou fazer esse, ele vem... Ah, ele não vem. Ele... eu acho que esse aqui defende, né? Eu acho que esse aqui defende. Ele tá com o que de vantagem? 2 peões, né? Complicou pra mim. Eu vou ter que trazer a torre imediatamente pra cá, né? Ele não tem... Não tem aqui porque eu tomo. Ele não tem aqui porque eu tomo. Olha só como o bispo aqui foi importante, né? Se bem que ele estava fazendo a mesma coisa aqui. Eu posso tentar fazer uma armadilha aqui, mas não vou me preocupar com isso, não. Eu vou colocar... Opa, olha só. Eu ia fazer esse, mas ó, tenho que verificar o raio de ação da peça movida, tá? Eu ia dar minha dama. Eu vou tomar. E eu vou pôr as torres em jogo. Eu vou fazer esse aqui. Ele está com 2 peões de vantagem. Ah, quando ele tomar, eu vou tomar o peão dele aqui, ameaçando outro peão. Eu recupero. Aqui eu recuperei tudo. Aqui eu recuperei tudo. Porque eu vou tomar esse outro peão também. Se ele fizer esse, eu tomo. Ah, ele tem que mover a torre, né? Talvez ele faça esse. Aí eu tomo. Ele infiltra, mas eu faço esse aqui também, né? Vamos tomar aqui. Vamos colocar outra torre. Aliás, colocar as torres em jogo, né? Porque as torres dele já estão ativas e as minhas estão passivas, né? As minhas estão bloqueadas pelos peões, pelos meus próprios peões. Eu vou ter... A minha torre vai continuar passiva, porque ele está avançando esse peão. Não posso permitir o avanço desse peão. Aqui eu acrescento 2 ataques no peão, né? E ok, eu vou fazer esse porque o cavalo dele não tem como atacar minha torre. Ele pode vir para cá, vai recuperar um peão. E tá complicando aqui, vou ter que fazer esse e esse. E talvez eu vou ter que jogar aqui para derrubar o tempo dele, hein? Eu posso fazer esse, expulsando o cavalo. Ou eu posso fazer esse também. Espero não estar fazendo nenhuma besteira aqui. Se ele tomar, eu tomo aqui. O próximo, se ele vier para cá, eu faço esse, ameaçando tomar. Não estou ameaçando isso porque ele promove. Cavalo aqui parece muito bom. Cavalo aqui parece muito bom. Ok, vamos fazer esse. Expulsa o cavalo, mas ele vem, enfraquece esse peão. Vamos fazer... Vamos avançar esse peão aqui para ver o que é que ele decide fazer. Ok, eu posso tomar. Aliás, eu posso abandonar, né? Posso abandonar porque é
Que a torre está defendendo. Ele não viu. Ele não viu. Se ele toma aqui, eu dou o cheque. Se ele toma aqui, eu dou o cheque. E novamente bloqueio o peão. Aliás, eu não preciso bloquear o peão, preciso. Eu vou fixar o bispo aqui. Vou fixar o bispo. Agora tem que ter cuidado para ele não sacrificar a torre aqui no bispo, porque está cravado, né? Eu vou ter que voltar Vamos voltar para cá. Se ele fizer esse, eu tenho duas peças controlando a casa, tá? Tem um controle de casas aqui em E7, então ele não consegue trocar as torres aqui. Olha só. Ok, agora vai cair aqui. E quando eu fizer esse, eu vou poder avançar aqui o peão tranquilamente, né? Observe que a torre corta o rei dele. Esse aqui não dá afogamento de rei. Eu posso fazer esse agora, depois esse. E quando ele vier para cá, opa, aqui ele está acelerando o mate. E checkmate. Então observem só quantos ataques descobertos houveram. Mas eu acho que aqui é o seguinte, aqui a gente vai ter que dar uma pausa e falar de peão passado, tá? O peão dele está passado. O que significa peão passado? Significa que não existem peões nas colunas adjacentes à coluna do peão. E não existe também um peão aqui na coluna do próprio peão, né? Então não existe nenhum peão meu que possa bloquear o avanço desse peão aqui. Esse peão aqui é peão passado, tá? E uma das ideias, quando você tem um peão passado, é avançar esse peão para causar problemas para o seu adversário. Você não vai permitir ele avançar esse peão indefinidamente. Você tem que bloquear o mais rápido possível o avanço do peão. E eu decidi bloquear com a torre, tá? Que não é uma peça muito boa para bloquear peão. É melhor um bispo ou um cavalo, mas nesse caso aqui eu decidi com a torre, porque eu verifiquei que o cavalo dele não conseguia atacar minha torre nos próximos 2 ou 3 lances, tá? Nos próximos 2 lances ele não tem como atacar, né? Ele não tem, porque se ele vier para cá e depois para cá, o peão está controlando. Se ele vier para cá, não tem como atacar minha torre, né? Então, beleza. Ele não tinha como atacar o meu peão nos próximos. Ele não tinha como atacar minha torre nos próximos 2 lances, então eu decidi colocar a torre aqui e tentar resolver o problema desse cavalo depois, tá? E foi o que aconteceu aqui. Eu chamei a atenção dele para o meu peão passado também, né? Eu fui um pouquinho sagaz aqui, né? E aí eu tento desviar outra torre também para lá. Eu não sei, não lembro se ele foi. Não, ele não foi. Ele entregou o cavalo, achou que o peão estava desprotegido, achou que essa torre era a única que estava protegendo o peão aqui em F8, e não era. Tomou o peão, perdeu o cavalo, e aí foi só ladeira abaixo, porque ele não verificou o controle de casa em E7, não verificou o controle de casa em E7, e acabou perdendo uma torre, né? Acabou perdendo uma torre, e aí já era, porque eu tomo o peão, a torre corta o rei desse lado do tabuleiro, tá? O rei não pode acessar esse lado do tabuleiro, porque a torre corta. Eu poderia colocar a torre aqui também, porque o bispo protegendo, o rei não consegue acessar esse lado do tabuleiro por causa da torre, tá? Ele não consegue entrar aqui por causa do rei, tá? Observe que o bispo e o rei fazem outro bloqueio aqui na coluna G, e o peão dele atrapalha o rei dele também. Mesmo que ele avance aqui, eu posso tomar o peão e depois voltar, né, defendendo a torre. Então aqui eu estava completamente ganho aqui, era só avançar o peão. E pronto, né? Não tem mais o que fazer aqui, já era. Tá com dama, peça, dama, torre e bispo a menos.
vai levar mate rápido. E mesmo eu achando que ia perdendo tempo, acabei ganhando porque eu fiz o básico aqui. Eu verifiquei o controle de casas, eu verifiquei o raio de ação das peças movidas, tá? E eu cuidei do peão passado, tá? Nesse caso aqui, nós temos que ter cuidado com peões passados. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Vocês 5 que estão assistindo, curtam, compartilhem, comentem e até a próxima.